boa tarde a todos os telespectadores que acompanham também pelas rádios. E é um prazer estar aqui, usando inclusive o direito de igualdade com todos os candidatos nessa democracia. E nesse momento a gente poder apresentar um pouco da nossa história, como nasceu a candidatura e também o que essa candidatura representa para o sertão e para o estado da Paraíba. Você que está nos acompanhando em Souza, na região, vai poder também interagir, se você tem alguma indagação, alguma pergunta, algo a colocar, acrescentar na nossa entrevista do dia, você vai ter a oportunidade também de participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 83-3531-2251. Vera, com os devidos cumprimentos iniciais, eu já gostaria de saber qual a motivação, o que motivou Vera, presidente do PT de Souza, a disputar nessa eleição 2022 uma cadeira na Assembleia Legislativa? Zé Neto, eu acredito que o maior motivo que nos impulsionou a aceitar esse desafio foi buscar exatamente a melhoria para o povo de Souza, do sertão e da Paraíba. E eu acredito até que foi providencial ouvir essa fala do padre Francivaldo, a quem eu mando um abraço, que é um grande lutador pelas causas sociais. E uma frase que me chamou muita atenção que ele disse foi: quem não luta pelos seus direitos não merece tê-lo. Então, em busca de dias melhores, em busca dos direitos das pessoas, dos cidadãos, em busca, inclusive, de que todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa tenha um mínimo de direitos para viver e para viver com dignidade. Então, o maior desafio foi esse, numa pós-pandemia, onde a gente acompanhou de perto a dificuldade do povo, em especial os mais vulneráveis, aqueles que não têm emprego fixo, de repente ficaram sem trabalhar, e a gente viu a ausência do Estado, do município, inclusive, também, em ter políticas estruturantes e de forma permanente para fazer com que chegasse pelo menos o mínimo possível de sobrevivência para o povo, que seria o alimento. Então, a gente acompanhou de perto tudo isso e foi uma construção. Essa candidatura não é minha, é uma candidatura de várias mãos, de várias mentes e de várias lutas. Então, a gente se sente muito legítima de estar nesse pleito, de estar disputando uma vaga na Assembleia Legislativa, trazendo, em especial, aqueles que não têm voz, para que a gente seja essa voz. Não é à toa que o slogan da minha candidatura é em defesa das minorias e da causa animal. Porque também aqueles que não votam, mas têm vida, a gente traz também como pauta principal da nossa candidatura. Candidata, qual é a realidade hoje, por exemplo? Nós temos em Souza uma entidade que atua diretamente na valorização da causa animal. Infelizmente, nós tivemos, por exemplo, ao longo do último ano, cenas lamentáveis de abandono de animais, de uma situação assim, deplorável, lamentável em Souza. Qual é a real situação e qual a proposta que a senhora teria para esse movimento que cresce e que é necessário atualmente também? Olha, a situação realmente a cada dia se agrava. Inclusive, quero aproveitar para mandar um abraço para todos que fazem parte desse uma grande rede de ajuda. A gente tem a APAS, inclusive, até o meu esposo, Egberto, foi um dos colaboradores na época da constituição da associação, foi quem assinou como advogado o estatuto da entidade. Tem Animais Sem Rumo também, tem vários e vários anônimos, que são verdadeiros anjos desses animais. E o abandono, o grande número de animais nas ruas, isso é uma questão de saúde pública. É aí onde entra também a responsabilidade dos órgãos públicos em buscar construir uma rede de soluções. Uma das principais também que eu acompanho sempre, como moro próximo de uma clínica veterinária, de doutor João Silvestre, a quem também mando um abraço, e eu vejo a dificuldade de pessoas que já tem uma grande dificuldade financeira para suprir a própria família e, de repente, tem um animal em casa que é uma vida que requer cuidados e, quando esse animal adoece, não tem dinheiro suficiente para bancar o tratamento desse animal. Então, eu acho que uma pauta muito importante que precisa se construir uma grande rede é o SUS animal, porque aí vai ter uma parceria do governo do Estado e também buscar o fortalecimento das ONGs, para que as pessoas possam entender
que todos precisamos, sim, ser responsáveis por todas as vidas e todas as vidas importam. Nesse tocante a essa defesa da senhora do SUS animal, por que a senhora acha que ainda não foi colocada em prática uma proposta como essa, se nós temos, por exemplo, uma realidade de muitos animais abandonados, que é um problema de saúde pública, por sinal, deve ser tratado assim? Falta de vontade política e também de uma própria da sociedade que cobre. Porque se tiver alguém que realmente faça valer, a gente vê muitas vezes a luta isolada de uma entidade. Quantos e quantos apelos, difícil, né? quantos e quantos apelos a nossa companheira de luta, Cícera, faz nas redes sociais, quem não acompanha. E como a gente queria muito poder ajudar assim de forma mais concreta. Quantas e quantas rifas ela coloca a despesa que tem que pagar naquele mês. São funcionários que também precisam, já tem que ter o sustento da sua casa, que trabalham naquelas ONGs. Então, eu acredito que um conjunto de ações que as pessoas possam ter vontade política e sensibilidade tem como resolver a situação de uma forma mais concreta e rápida. Nós estamos conversando no programa Olho Vivo de hoje com Vera Vernayde, ela é presidente do Partido dos Trabalhadores em Souza e candidata a deputada estadual. Vera, se nós olharmos, por exemplo, a conjuntura atual, nós estamos vendo uma polarização que não é de hoje também entre o atual presidente Bolsonaro com o ex-presidente Lula, que disputa a presidência pelo Partido dos Trabalhadores. Em Souza há também essa polarização. Como é que a senhora analisa esse cenário, por exemplo, esse cenário nacional de polarização entre Lula e Bolsonaro? Ocorre também em Souza ou não? Olha, talvez de uma forma menos presente, porque eu acredito que todos tenham acompanhado a última manifestação que teve na cidade e também pelas visitas que a gente está fazendo de casa a casa. A grande maioria, cerca de 80%, não me tome como exagero, mas eu acho que cerca de 80% da população de Souza vai votar, diz que vai votar no presidente Lula. Então, a polarização existe, mas não é aquela coisa de você estar presente no dia a dia. Eu acredito até que avançou, porque na eleição passada, a gente às vezes até presenciava pessoas discutindo, uma desrespeitando a outra, e hoje a gente está, graças a Deus, já próximo do pleito, mas sem nenhum fato concreto desse efeito dessa polarização. Quando a senhora visita as residências com seus apoiadores, com a militância do Partido dos Trabalhadores, o que a senhora mais tem escutado em Souza? Olha, em especial a dificuldade financeira, porque a gente vê, e mais um detalhe, que eu chamo aqui a atenção, o período eleitoral não é período de você pedir algo em troca de voto. É período de você mostrar o que está precisando no seu bairro, para que esse representante, chegando lá, possa ser a sua voz para tentar trazer algo de estruturante para aquele setor. E um dos fatos também cruciais que a gente está vivendo em Souza é a questão da falta d'água, porque o açude está cheio e não tem um abastecimento de água total em todos os bairros. A gente, inclusive, chegou numa casa que a pessoa disse, olha, eu não tenho água aqui nem para fazer um café. Então, são problemas reais, mas que precisa sentar-se, juntar-se às forças e buscar soluções. Agora, eu falo para você, o mais urgente realmente é a questão financeira, porque é inegável que a fome voltou e muitas pessoas estão passando a questão também do aumento de preços, o poder de compra do salário mínimo que caiu de forma drástica e a dificuldade, ela é quase que 80% das pessoas que a gente aborda, que a gente conversa e que eles se lamentam nisso, o quanto pioraram na questão financeira e na qualidade de vida nesses últimos 4 anos. Qual foi a cena que a senhora presenciou nessa caminhada, nessa visita, ou nessas visitas que a senhora tem desenvolvido ao longo dessa candidatura? Qual foi a cena que a senhora viu ou presenciou que cortou o coração da candidata? Teve alguma? Teve, sim. Em uma comunidade, que eu me reservo a dizer o nome, mas a pessoa me chamou na cozinha da casa dela e me mostrou, em cima do fogão, sem nada, inclusive era pouco 7 horas da noite, mais ou menos, e dizendo, olha, a gente está sem comer nada. O gás tinha acabado
e estava sem alimento. E o marido tinha saído para buscar, para tentar conseguir alguma coisa, ela com 2 crianças pequenas em casa. Então, são cenas chocantes e que muitos até que só têm a política como carreiras não sabem nem que existe essa forma, essa dificuldade toda da população. Por isso, reforço mais uma vez o valor que é você votar em alguém que está comprometido com uma política estruturante. Porque não adianta dar só uma feira. É importante? É, mas é um paliativo. Porque essa família, ela não queria receber a feira. Ela queria, no final do mês, ter o seu salário para ir no supermercado e poder comprar o alimento para a sua família com dignidade. Porque eu acredito também que a maior humilhação para um ser humano é pedir alimento, que é o básico para sobreviver. Então, se o mundo está assim, se Souza está assim, então não pode continuar dessa forma. É preciso buscar solução para resolver esses problemas. De fato, chama muita atenção a cena como essa. Vamos agora a Souza. Bruno Rafael vai interagir com a gente também agora. Bruno, aquele abraço, boa tarde. Boa tarde a você, José Dias Neto. Boa tarde, a entrevistada, a candidata Vera Werneide. A você que acompanha a TV Diário do Sertão e na rede Diário de Rádios, aqui em Souza, pela Rádio Líder FM. Observando a rede social da candidata, bandeiras de luta que ela apresenta são causa animal, LGBTQIAPN+, e catadores. Vamos abordar a causa animal no meu questionamento, candidata. Ao longo dos anos, o castramóvel tem sido uma pedra no sapato para a cidade de Souza, haja visto que ele é importantíssimo para o controle populacional dos animais de rua. Caso eleita seja candidata, como a senhora planeja administrar a situação do castramóvel para que Souza não fique mais desassistida dessa ferramenta tão importante para o controle populacional dos animais de rua? E quais são os seus projetos de apoio para ONGs que protegem, acolhem animais de rua, que inclusive estão aqui na cidade de Souza cada vez mais endividadas quando exercem esse trabalho de acolhimento e proteção desses animais? Agradeço, Bruno, pelas perguntas e parabenizo também pelo profissional que é. Em relação ao castramóvel, se já tem o equipamento, então o que está faltando? Com certeza, a equipe técnica para fazer acontecer de forma a atender às necessidades. Então, montar a equipe de profissionais, isso aí já é o mais difícil, eu acredito que o mais caro, inclusive, era o castramóvel. E profissionais nós temos de mão cheia, grandes profissionais na cidade, que pode simplesmente o município, se não tiver condições de pagar, poderia buscar uma parceria com o Estado, mas que monte essa equipe e que monte um calendário de atendimento com os animais. Em relação... Só um minuto. Pode ficar à vontade. A gente está recebendo ao vivo a candidata do PT, a deputada estadual Vera Werneide. Em relação às ONGs, o mais importante é saber que o Estado e os municípios precisam ter parcerias de financiamento de ajuda mensal, porque não é justo que seja terceirizada essa responsabilidade de saúde pública. Então, é importante ter essa parceria e buscar forças junto ao governo do município, ao governo do Estado, para que se tenham valores fixos para serem transferidos mensalmente para suprir as necessidades financeiras de cada ONG. A gente está recebendo ao vivo Vera Werneide, do Partido dos Trabalhadores, candidata a deputada estadual. A senhora falou agora há pouco sobre um evento que aconteceu em Souza, inclusive que imagens que viralizaram na internet, divulgadas amplamente através do WhatsApp, de um evento, um verdadeiro arrastão, se a gente pode chamar assim, um arrastão dos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma avaliação desse momento. E, aproveitando essa avaliação, nós recebemos uma informação de que neste evento teria tido alguns desentendimentos de apoiadores do Partido dos Trabalhadores na hora de discursar. Houve realmente algum tipo de desentendimento ou não? Foi muito bom você fazer essa pergunta, porque eu aproveito para esclarecer à população de Souza o que realmente aconteceu da organização desse evento. O Partido dos Trabalhadores oficialmente não participou. Por quê? Porque ele nasceu dos lulistas.
A gente sabe que tem os petistas Isso. e tem os lulistas, aqueles, inclusive, que são filiados a outros partidos, mas que votam em Lula. Então, houve essa espontaneidade da organização, inclusive o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PV e com o PCdoB, pela federação, já tinha uma agenda marcada para o dia 30, dessa caminhada, nessa culminância final. Como houve essa articulação e em respeito à democracia, em respeito à vontade do povo de fazer dia 23, o PT não se opôs. Mas também a gente não podia legalizar ou atestar esse evento, eu principalmente como candidata, porque se eu desse uma polêmica que houve era a questão do ofício inicial da comunicação do dia. Eu como candidata não podia legalizar esse evento, porque para eu legalizar, as despesas teriam que ser contabilizadas na minha campanha, seja em doação, seja em pagamento. Então, diante disso, repito, do evento que já estava articulado, organizado, a gente ficou de fora e só essa equipe que organizou. Então, esses detalhes do que aconteceu, eu não tenho conhecimento real, porque, inclusive, nesse dia eu estava cumprindo uma agenda em Catolé do Rocha com o deputado Luiz Couto, a quem eu faço a dobradinha do federal. Cheguei em Souza, eu acredito, já por volta das 20 horas. Não sei detalhes do que realmente ocorreu no evento. Então, o Partido dos Trabalhadores não foi o idealizador, nem tampouco o realizador de fato da manifestação. Mas petistas participaram também desse movimento ou não? Petistas, de forma isolada, sim. Mas de forma oficial, porque como a gente está numa campanha majoritária e de uma federação, o partido ele perdeu a identidade em alguns momentos, né, de forma isolada. Ele trabalha em parceria os 3 partidos da federação. Então, se os 3 partidos têm como candidato Lula, o Partido dos Trabalhadores não podia fazer um evento de forma isolada. Então, mas alguns petistas, como vivemos e estamos numa democracia, e não somos, repetindo e esclarecendo, não somos adversários. Todo mundo está em prol da candidatura de Lula. Então, alguns petistas, espontaneamente, sem problema, participaram, alguns, inclusive, de mobilização. Mas, repito, não diretamente, oficialmente, pelo Partido dos Trabalhadores. Vera, inclusive, chegou-se a comentar de que o prefeito da cidade de Souza, Fábio Taironi, que claramente e abertamente se intitula como um lulista, embora não seja filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele inclusive já postou fotos com a camisa de Lula, disse que apoia Lula, ele participou do evento também. Algumas pessoas chegaram a comentar de que ele teria sido proibido ou teria tido uma certa dificuldade de discursar nesse evento. A senhora tem alguma informação em relação a isso? Não, a informação que eu tenho de início era que era um evento pró-Lula e que não iriam ter falas. Se aconteceu, talvez tenha sido nesse sentido. Se todo mundo pactuou que ia ser apenas um evento pró-Lula, com as músicas de Lula, e que não iria ter falas de políticos ou de candidatos, talvez tenha sido nesse sentido, né? Porque, de repente, quebrou-se a regra do que tinha sido organizado pelas pessoas que estavam à frente do evento. Talvez tenha sido nesse sentido, mas não que eu saiba de forma concreta, como eu lhe falei. A senhora concordaria, por exemplo, um evento pró-Lula, digamos que um evento pró-Lula, como foi esse realizado em Souza, não seja aproveitado pelos candidatos, por exemplo, pela senhora que é candidata, pelos demais candidatos que integram essa federação? Não seria um momento oportuno de falar para os apoiadores também? Sim, seria, só que diante da legislação também, para a gente chegar lá e falar, tem toda uma parte legal que envolve um evento público desse, né? Um candidato, para ele participar, como eu já falei anteriormente, em um evento público que requer contratação de serviço de som, pessoa da locução, tudo isso tem despesas. Então, eu não poderia chegar num evento desse que não foi organizado pela minha campanha e participar. Talvez diferente do prefeito, que ele não está candidato, né? Ele é o chefe do executivo. Mas, repito, essa questão dele não ter tido esse problema tenha sido nesse sentido, que disseram que não ia ter fala alguma. Ia ser a manifestação espontânea do povo e terminaria o evento sem discursos, sem falas. E aí essa quebra desse protocolo gerou esse problema? Talvez tenha sido isso. Eu não posso lhe dizer com precisão, como falei, como eu não estava no momento, não estava na organização e nem estava presente, não tem como a gente dar essa informação, né, de forma
precisa. Vera, a senhora é presidente do PT, como eu disse, o atual prefeito Fábio Taironi, ele não é um petista, mas ele se coloca como lulista, que é aquele apoiador do ex-presidente Lula, embora não seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Fábio Taironi, em algum momento, procurou o PT para dialogar, para conversar, não somente visando essa eleição estadual e nacional, mas em outros momentos também, porque, por exemplo, muita gente coloca o PT como aliado diretamente de Taironi. O PT é aliado ao prefeito Taironi, é um partido independente. Qual é a posição hoje do Partido dos Trabalhadores? Como é que o PT de Souza consegue, por exemplo, viabilizar essa convivência com o prefeito que se coloca como lulista, embora não seja filiado ao partido? Olha, a gente assumiu a presidência da comissão provisória no ano passado, em plena pandemia. Então, não tivemos ainda nenhum embate, nenhuma disputa eleitoral, por exemplo, a nível de município. Mas a gente tem ele aliado como petista, como lulista. E tivemos uma reunião, enquanto federação, ele não nos procurou, mas eu, o presidente do PV, Franco, e o presidente do PCdoB, J. Mendes, procuramos, marcamos uma audiência e fomos conversar com ele já dentro dessa conjuntura. Porque hoje, inclusive, eu sempre digo que nós estamos experimentando o exercício pleno da democracia. Por quê? Tem pessoas que estão apoiando o governador, o outro, mas o prefeito da cidade apoia Lula. Então, a gente, enquanto representantes dessa majoritária do nome de Lula, fomos conversar com ele para dizer exatamente isso, que o município que estávamos para somar, porque precisamos a cada momento conquistar mais um voto para Lula. Então, quem vota em Lula não é adversário, é aliado e está somando. A gente está conversando ao vivo com Vera Vernayde, a candidata do Partido dos Trabalhadores, a deputada estadual. Daqui a pouco a gente vai registrar algumas manifestações, o pessoal participando também do nosso programa. Deixe-me registrar aqui, por exemplo, a Ana Maria. Quero abraçar essa mulher forte. É uma grande sindicalista. É a mensagem da Ana, que a senhora, por favor, vá registrando, porque são muitas mensagens aqui e a gente acaba por, muitas das vezes, cometer a injustiça de esquecer algumas mensagens. Socorro Amaral. Quero abraçar Vera e dizer que estamos juntas. Precisamos de mulheres na política. É a mensagem da Socorro. Rosa Matos. Quero abraçar essa mulher forte. A Rosa que está nos acompanhando. Tem também a Cida. Eu quero dizer que essa mulher faz a diferença em Souza e região. É a mensagem de Cida. Lígia está nos acompanhando, está em João Pessoa. Ela está dizendo aqui: meu nome é Lígia e quero abraçar as mulheres sertanejas. Precisamos da mulher aonde ela quiser estar. É a mensagem da Lígia. Outra mensagem também da Tatiane Cavalcante. Quero parabenizar a todas as mulheres que se envolvem diretamente na política, através também das plataformas digitais, muita gente nos acompanhando. Marisete Oliveira está dizendo aqui: Vera Vernayde nos representa. Parabéns, guerreiras. Souza te apoia. É a mensagem da Marisete. Daqui a pouco a gente vai registrar também outras mensagens e a senhora agradece a quem está nos acompanhando também. Agradeço de coração a cada uma. E me sinto feliz e até fortalecida de saber que quantas mulheres estão aí interagindo, né? A Ana Maria, Socorro Amaral, Rosa Matos, Cida, Lígia, Tatiane Cavalcante, Marisete Oliveira. Se eu esqueci alguma, me desculpe, mas sinta-se abraçada. E é isso mesmo. Uma das pautas também da nossa candidatura é essa, é por mais mulheres na política. Não se pode, é uma conta que não fecha. Se temos mais de 50% de mulheres e poucas mulheres na política, então precisamos mudar essa realidade. E a maioria do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. Exatamente. Então, a mulher, de mulher para mulher, que precisa ter, inclusive, essa sensibilidade, porque a mulher, não desmerecendo os homens, claro, mas a mulher, por ser mãe, por ser mais sensível, ela também tem esse olhar diferenciado para quem precisa mais. Então, é nesse sentido também que a gente está. É a chamada tripla jornada, né? A mulher consegue desenvolver várias jornadas. Deixa eu aproveitar esse tema, que é também importante. Por exemplo, nós temos hoje em Souza 5 candidaturas a deputada estadual. Como é que a senhora analisa esse número de 5 candidaturas em Souza e a senhora no meio, como a única mulher candidata? Qual é a realidade? A senhora tem enfrentado, por exemplo, alguma dificuldade nesse tocante por ser mulher
decidir estar na política e decidir disputar essa campanha? Não, nesse sentido, dificuldade alguma. Muito pelo contrário, sou apoiada, inclusive por muitos homens, e parabenizada pela coragem, como eles dizem. Mas coragem é o que a gente tem. E, como você bem falou, são 5 candidatos, mas a gente vive numa democracia e a candidatura não é de Souza, exclusivamente. Somos de Souza, mas a candidatura é para o estado da Paraíba. Então, a gente se sente muito à vontade em estar nesse momento. Os desafios são grandes, mas a gente tenta sempre alcançar novos espaços, em especial nesse onde a mulher, tantas vezes, é realmente limitado, espaço muito limitado. Por exemplo, vereadoras, em Souza só temos 2. Precisa ter uma cadeia de conscientização também para que essas mulheres possam assumir, além das jornadas que já tem em casa, realmente, e no trabalho, mas que possa também assumir na política para ser agente de decisões voltadas de forma mais planejada, de forma mais concreta para o bem comum. Quais são os principais obstáculos, na sua opinião? A senhora que está na política, a senhora que tem uma caminhada nos movimentos sociais, o que é que impede, de fato, da mulher quebrar esse tabu de participação efetiva na discussão política no Brasil? Olha, eu acho que talvez um dos pontos principais seja o comodismo, de não sair da zona de conforto. Porque está ali no seu dia a dia, cuida da casa, muitas também têm atividades na igreja, né, no trabalho, e se sente ali como que aquela bolha que ela vive já é suficiente. Mas a gente precisa ver também que precisamos avançar. Então, essa campanha foi muito importante, está sendo muito importante por mais mulheres na política, para mostrar que somos cidadãs também, agentes políticos, e precisamos estar junto das discussões, junto das decisões. Porque, repetindo, se somos a maioria mulheres, mas na hora de decidir os homens que decidem, mais uma vez, repito, sem menosprezar os homens, mas precisamos estar também em pé de igualdade, numa paridade, pelo menos aproximada nessas vagas aí entre mulheres e homens. Vera, a senhora já tem definido todos os apoios, alguma dobradinha em Souza, em região, como é a chapa, por exemplo, de Vera, quando o eleitor pergunta, mas qual é a sua composição? Eu ouvi, inclusive, na última semana, um candidato de Souza que ele disse que o pessoal tem perguntado, mas e para federal, você vota em quem? Para presidente, você vota em quem? O pessoal tem perguntado isso a Vera também. E qual é a resposta de Vera quando é perguntada sobre isso? Sim, me pergunta, e a minha dobradinha federal é com o padre Luiz Couto, um grande político que sempre lutou, inclusive, pelos menos favorecidos, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, foi, inclusive, ameaçado de morte por estar defendendo o povo. A gente sabe também que tem uma onda de desinformação em relação a direitos humanos. E ele é um grande batalhador e eu me sinto muito lisonjeada de estar fazendo essa dobradinha com ele. E a cada dia a gente vai somando as nossas visitas, levando o nome dele, e quando perguntam se eu já tenho como que eu vou votar, eu repito de forma concreta, de forma firme e forte, e a minha chapa aqui é a mesma em qualquer outra cidade da Paraíba. Voto em Luiz Couto, federal, eu, obviamente, estadual. Ricardo Coutinho, que foi o melhor e maior governador do estado da Paraíba, senador. Veneziano, governador, e Lula, presidente. Então, inclusive fiz o serviço, contratei o serviço de mala direta pelos Correios para postar aí a nível de estado, em várias cidades, levando a minha proposta e mostrando como eu estou votando. Então, Vera Vernayde é candidata do Partido dos Trabalhadores a deputada estadual. Eu quero agradecer sua presença aqui nesse espaço democrático do programa. Um prazer enorme ver também que a mulher souzense está engajada na política e que essa história ela mude. A gente possa inverter esse disco e ver também a participação feminina efetiva na discussão política. Eu gostaria que a senhora, podendo olhar agora diretamente para o eleitor, pudesse justificar a sua candidatura e pedir também, justificar ao eleitor por que ele tem que escolher Vera e não outro candidato ou candidata nessas eleições. Prezado eleitor, é para você diretamente que falo. Você que me escuta, você que me vê. E você que é cidadão e sabe que o seu voto é único. E que você não pode e nem deve ser
marionete para ser levado por alguém. Você tem vontade própria. E é a vez de votar com mudança é essa. A cada 4 anos, a maioria é lembrado. Às vezes até pedindo para que se troque o seu voto. Mas voto não se vende. Voto não é mercadoria. Voto não tem preço. Voto tem valor. Então, é nesse sentido, com a minha proposta também da candidatura, que não nasceu por mim, mas nasceu em defesa das causas sociais, em defesa de quem não tem vez e nem voz, mas que a gente precisa ser essa voz de quem está lá na ponta, desassistido, que não é visto pelo poder público. É nesse sentido que eu faço que peço esse esclarecimento e peço também que cada um faça um exame de consciência. A gente escuta muitas vezes a pessoa dizer, eu tenho o apoio de fulano, o líder tal me apoia, mas o líder, ele só tem o voto dele. Ele não é a pessoa que vai chegar e vai dizer, eu lhe dou tantos votos, porque as pessoas, cada uma é um. E o voto, tanto vale o voto do líder, quanto o voto da pessoa, do cidadão comum. Então, não se sinta ameaçado, porque o voto é livre, estamos numa democracia e o voto é secreto. E essa minha candidatura, repito, não é uma candidatura personificada, é uma candidatura que traz o novo e que traz a proposta de mudança com políticas estruturantes. A cada 4 anos você é lembrado, mas você votando em alguém que lhe representa, você vai ser lembrado todos os dias e vai ter moral para chegar e cobrar todas as propostas que foram colocadas por aquele candidato. Porque uma coisa também é diferente, a promessa e o compromisso. Eu não estou prometendo, eu estou me comprometendo porque eu estou trazendo para a política todas as minhas pautas, seja do serviço da igreja, seja da causa animal, seja dos catadores, seja da agricultura familiar. E peço também que quiser ver mais, saber mais das minhas propostas, que possam acessar e me seguir no Instagram, que lá tem minhas pautas de luta e com mais detalhes vocês vão conhecer. Eu sou filha de agricultor, também no começo não disse, não me apresentei, mas no finalzinho coloco para vocês. Sou natural de Souza, sou filha de Francisco Marques Formiga e Maria Neuma por Deus Marques. Saí da base e eu sei por quê. É diferente de alguém que chegar de cima e dizer, eu vou cuidar de alguém que precisa. A gente é gente da gente, do povo, e que precisa ter esse povo como os principais responsáveis pelo mandato, porque sem povo, sem voto, a gente não chega lá. Agora, o mais importante é chegar lá e lembrar que para chegar no poder precisou ser outorgado pelas pessoas para que tenha o mandato em mão que não é do candidato, mas de quem o colocou lá. Então, é nesse sentido que a gente se coloca à disposição não só de Souza... Qual o Instagram da senhora? @Vera Vernaide. @Vera Vernaide. E não é só de Souza, não é só do Sertão, é da Paraíba inteira. E é nessa grande construção de grandes projetos. A gente fala também sobre o turismo religioso, a agricultura familiar. Enfim, tem várias pautas. A candidatura é comprometida com o bem comum. Porque eu aprendi na escola Fé e Política que eu fiz, da Igreja Católica, que a política é a arte do bem comum. Sabemos que a regra é bem diferente, tem raras exceções, mas é pelo bem comum que eu estou colocando o meu nome para a apreciação do povo paraibano.